Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do componente de Matemática EJA, segunda fase. Aqui com vocês, quem vos fala é o professor Emerson Marão e vamos ver o que nos aguarda para a nossa aula de hoje. Na aula de número 38, temos como objeto de conhecimento distância entre dois pontos. Seu detalhamento, situações problemas aplicando a fórmula para o cálculo da distância entre dois pontos. Muito bem, agora que temos conhecimento do nosso conteúdo, vamos à nossa aula. Todo mundo preparado? Vamos dar início então à nossa aula. Então, como sempre, nós fazemos a definição do nosso conteúdo. No caso aqui, nós estamos falando sobre distância entre dois pontos. Em geometria analítica, o cálculo da distância entre dois pontos permite encontrar a medida do segmento de reta que os separa por meio da seguinte expressão. D índice AB, Ou seja, o D aqui ele indica a distância e AB são os nossos pontos, certo? Igual a raiz quadrada de xb menos xa, alguns autores gostam de expressar da seguinte forma, x índice b menos x índice a, isso daqui, essa diferença aqui elevada ao quadrado, mais y índice b menos y índice a, também elevado ao quadrado. Então, queridos alunos, essa é a expressão cargo-chefe da nossa aula de hoje. Então, ela vem com alguns segredinhos que é bom a gente começar a se familiarizar, se inteirar, para criarmos aí uma segurança e uma certa intimidade com o nosso conteúdo. Então, vamos aqui aprender a fazer a aplicação da fórmula da distância entre dois pontos na resolução de alguns problemas, certo? Então, a primeira questão aqui é do Centro de Mídias, do ano corrente, que diz o seguinte: calcular a distância entre os pontos dados A e B inseridos no nosso plano cartesiano. Você vai ter que fazer a interpretação no gráfico para identificar as coordenadas dos pontos dados. Por exemplo, nesse caso aqui, foi inseridos dois pontos, Aqui nós temos o eixo das abscissas, que são inseridos os valores de x, e na vertical temos o eixo do y, onde são inseridas, valores das ordenadas relacionados a y. Então, esses pontos, eles são chamados aí de pontos com coordenadas, porque eles vão admitir sempre um posicionamento padrão. No caso, o ponto A, ele é composto das coordenadas x índice A e y índice A. Por quê? Tanto o x como o y aqui, estão se referindo ao ponto A. Então, olhando aqui para o nosso ponto A, em x, ele está apontando para quem? Para 2. E para y, ele está apontando para quem? Para 1. Então, no caso aqui, as coordenadas do ponto A vão ser sempre a primeira é x, Por isso que é chamado de par ordenado. Então, a primeiro valor sempre vai ser de x, que no caso aqui no ponto A é igual a 2. E no y aqui, o y vai valer quanto? 1. Então, o ponto A é de coordenadas 2 e 1. 2 em x, 1 em y. Da mesma forma, vamos pensar para o ponto B. O ponto B também é formado por um par ordenado. Como ele é formado por uma ordem, o primeiro elemento é x, então a gente observa aqui, para que valor o B está apontando no x? Está apontando para o 6, certo? Então, nós já temos aqui
o B vai ser, para x, ele vai assumir o valor 1, correto? E para y, ele vai assumir que valor? 4. Muito bem. Já identificamos aqui as coordenadas dos pontos A e B. Aí, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos substituir esses valores aqui naquela expressão que foi dada anteriormente, que é essa daqui, ó. Essa expressão aqui, correto? Então, nós vamos ter o quê? Identificados os pontos, né? Ó, o A vale, né, tem coordenadas 2 e 1, e o B coordenadas 6 e 4. Aí vamos substituir naquela nossa fórmula lá. Olha só. Agora, de conhecimento das coordenadas dos pontos A, coordenadas 2, 1 e B, coordenadas 6, 4, basta, né, aplicarmos a fórmula da distância entre os dois pontos. Que fórmula é essa? Essa fórmula aqui, pessoal, é muito importante que vocês memorizem ela. Porque é muito certo, questões envolvendo, né, geometria analítica, distância entre dois pontos, é sempre certo que esse tipo de conteúdo faça parte, às vezes até consta até mais de uma questão em exames de seleção, principalmente no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Então, uma coisa sempre é certa, que questões envolvendo distância entre pontos vai fazer parte da avaliação. Beleza. Então, vamos aqui, ó, na nossa expressão. Distância AB igual a x índice B menos x índice A elevado ao quadrado, mais y índice B menos y índice A elevado ao quadrado. Quem é x índice B? É esse cidadão aqui, o 6. Então, aonde tem x índice B, foi substituído por quem? Por 6. Quem é x índice A? É esse cidadão aqui. Por isso que onde tinha x índice A foi substituído por quem? Por 2. Muito bem. Lembrando que eu vou ter, né, 6 menos 2, tudo isso elevado ao quadrado. Usando a mesma linha de raciocínio, agora vamos trabalhar com as ordenadas, que são os valores de y. Nós vamos ter y índice B. Quem é índice? Y índice B? 4. Então, por isso que onde tinha y índice B, foi substituído por 4. Menos, está aqui o menos, né, que faz parte da fórmula, y índice A. Mas quem é y índice A? É 1. Por isso que onde tinha y índice A, foi substituído por 1. Então, ó, eu vou ter xb menos xa, tá aqui, ó, 6 menos 2. Na sequência, nós vamos ter o quê? Y índice B menos y índice A. Tá aqui. Lembrando que essa diferença está elevada ao quadrado. Perfeito. Aí eu vou ter 6 menos 2, 4. Elevado ao quadrado. 4 menos 1, 3. Elevado ao quadrado. Então, quem vai ser a distância AB? A distância AB vai ser igual a 4 ao quadrado, 16. 3 ao quadrado, 9. Daí para frente, né, se torna bem mais simples. Eu vou ter a distância AB igual a raiz quadrada de 16 mais 9. Nós sabemos que 16 mais 9 é igual a 25 e que raiz quadrada de 25 é igual a 5. Correto? O que isso quer dizer? Isso diz o seguinte, que a distância, né? Vamos voltar lá para aquele nosso gráfico. Que a distância entre o ponto A ao ponto B, essa distância aqui, é igual a quanto? 5 unidades de medida, certo? E no caso aqui, o A, né? Unidades de medida, unidades... Cadê? Unidades de área. Unidades de medida, UM, perdão.
Tá aqui, pronto. Se nós notarmos aqui, nós vamos observar que temos até nosso triângulo retângulo aqui, né? Aqui nós temos 3 unidades de medida e aqui nós temos 4 unidades de medida, certo? Aplicando o teorema de Pitágoras, né, nós poderemos comprovar aqui, né, que 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16, 16 mais 9 é 25, raiz quadrada de 25, 5. Mas nem sempre a gente tem a possibilidade de visualizar essa imagem no gráfico. Por isso que é importante que a gente domine, certo? A estrutura da expressão que nos permite calcular a distância entre dois pontos. Vamos para a nossa próxima questão aqui, que ela é bastante interessante, tá bom? Questão de número 2 diz o seguinte, ela vem daqui do centro de mídias também. Aí nós temos 3 pontos, olha que interessante essa questão. Os pontos A de coordenadas 2 e 1, B de coordenadas 2 e 4 e C de coordenadas 8 e 1 formam um triângulo. Então, quando a questão já vem ensinando aqui que nós temos um triângulo, nós já sabemos que os pontos não pertencem à mesma reta. Como assim? Se formam um triângulo, eles não são colineares, ou seja, eles não estão alinhados. Eu só posso ter um triângulo se e somente se os pontos não pertencerem a uma mesma reta. Porque se nós tivéssemos os 3 pontos pertencendo a uma reta, por exemplo, vamos supor que nós tivéssemos aqui, ó, uma reta qualquer, R, certo? Se o terceiro ponto também pertencesse à reta, certo? Ou seja, se eles estivessem alinhados, se eles fossem colineares, não havia a possibilidade de se formar um triângulo. Então, para que os pontos estivessem alinhados, não estivessem alinhados, né? Aí sim nós teríamos a condição de formar um triângulo. Só que a questão já está dizendo isso. Ele está dizendo que o ponto A, o ponto B e o ponto C formam um triângulo. Então, isso daí já é fato. O que a questão está querendo saber é o seguinte. Se esse triângulo é classificado como letra A, retângulo e isósceles, B, obtusângulo e escaleno, letra C, ele é acutângulo e escaleno, letra D, ele é retângulo e equilátero, letra E, ele é retângulo e escaleno. Então, pessoal, para quem não está lembrado dessas nomenclaturas aqui, ó, não precisa se desesperar. Vamos fazer aqui uma pequena viagem aqui no tempo. Primeiro devemos, né, relembrar as condições de classificação de um triângulo em relação aos seus ângulos e em relação aos seus lados. Então, para que a gente possa começar a desenvolver essa conversa aí, desse problema, vamos relembrar essas definições aqui. Primeiro, vamos fazer aqui a nossa classificação do triângulo em relação aos seus ângulos. Beleza. Dado um triângulo de lados ABC, e considerando sempre o lado A o maior lado, temos quando A ao quadrado for menor que B ao quadrado mais C ao quadrado, ele é chamado de acutângulo. Onde é que isso ocorre? Por exemplo, nós temos o maior lado aqui, certo? Aí a soma deles aqui, vamos supor que aqui é 6, aqui é 5 e aqui é 5. O maior lado é 6, então eu teria 36, que é ao quadrado, né? 36 ao quadrado, que é 6 ao quadrado, 36. Ele vai ser o quê? Menor que 5 ao quadrado, que é o quê? 25, mais o outro lado que é 25. Ou seja, 36 é menor que 50. Quando o maior lado, olha só, nós tínhamos um lado igual a 6 e os outros dois lados igual a 5. Então, quando isso ocorre, quando o maior lado é menor que a soma do quadrado dos outros dois, o maior lado ao quadrado é menor, ele é classificado como acutângulo. Quando o maior lado é igual,
né, o quadrado do maior lado é igual à soma do quadrado dos outros dois lados, ele é chamado de retângulo. Por exemplo, nós acabamos de ver um aqui agora há pouco. Nós tínhamos aqui um triângulo com as seguintes unidades de medidas, né? 3, 4 e 5. Qual é o maior lado? O maior lado é 5. 5 ao quadrado vai ser o quê? Igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. E de fato isso é verdade, porque 4 ao quadrado é 25. 5 ao quadrado é 25. 4 ao quadrado, 16. 3 ao quadrado, 9. E de fato, 16 mais 9 é igual a quanto? 25. Então, quando isso ocorre, o nosso triângulo ele é chamado de retângulo. Agora, quando o maior lado é maior que a soma dos outros dois lados, vamos supor aqui 3, que 6, 3, 9, colocar aqui 3 e 3. Quando o maior lado ao quadrado é maior que a soma do quadrado dos outros dois menores, nós teremos 3 ao quadrado, 36, é maior que 3 ao quadrado, 9, 3 ao quadrado, 9. Né? E de fato, né? 9 mais 9 seria 18, e 18, né, vai ser menor que 36, ou seja, 36 é maior que 18, ou seja, quando isso daqui ocorre, ele é classificado como obtusângulo. Agora, em relação aos lados. Pessoal, em relação aos lados é mais fácil. Quando um triângulo possui 3 lados iguais, ele é chamado de equilátero. Quando ele possui 2 lados iguais, ele é chamado de isósceles. E quando ele possui 3 lados diferentes, ele é chamado de escaleno. Essas definições, pessoal, elas são muito importantes na resolução de questões mais complexas, né? Como nós estamos agora no terceiro ano estudando geometria analítica, né? Nós já tivemos a oportunidade de interagir com esse conteúdo lá no ensino fundamental, em que falava sobre a classificação dos triângulos em relação aos seus lados e também da sua classificação em relação aos seus ângulos. Então, essas duas definições aqui são muito importantes. Beleza. Vai dar um pouco de trabalho? Vai. Por quê? Dados os pontos A de coordenadas 2, 1, B de coordenadas 2, 4 e C de coordenadas 8 e 1, devemos calcular as distâncias entre os pontos que formam o triângulo ABC. Então, o que nós temos que fazer? Calcular a distância de AB, calcular a distância de AC e calcular a distância de BC. Vamos que vamos. Vamos lá. Primeiramente, vamos calcular a distância de AB. Então, o ponto A é de coordenadas 2 e 1 e o ponto B de coordenadas 2 e 4. Aí nós vamos para a nossa fórmula. Distância de AB é igual a xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado. Muito bem. Quem é xb? xb é 2. Quem é xa? xa também é 2. Então, eu vou ter 2 menos 2 elevado ao quadrado. Perfeito. Próximo. yb menos ya. Então, quem é yb? É 4. Então, sai o yb, entra o 4. Menos ya. Quem é ya? Ya é 1. Então, eu vou ter 4 menos 1 ao quadrado. Perfeito. Isso daqui, ó, dá 0. 2 menos 2, 0. 0 ao quadrado é 0. Então, nem vou me preocupar mais com isso daqui. Porque eu já sei que 0 ao quadrado é 0. 4 menos 1, 3. Então, está aqui. 4 menos 1, 3. Então, a distância de AB vai ser igual a 0 ao quadrado, que é 0, e 3 ao quadrado, que é 9. Então, a distância de AB é igual a raiz quadrada de 9, que é igual a 3. Então, nós já temos aqui o lado de um triângulo, certo? Que é 3. Agora, vamos calcular a distância entre os pontos A e C. Então, sempre é o final menos o inicial. Ou seja, distância de AC, aqui no caso seria AC, tá, pessoal? XC menos XA, 8 menos 2, mais YC menos YA, que vai ser 1 menos 1 ao quadrado. Perfeito. Então, nós vamos ter essa distância igual a 8 menos 2, 6, menos 1,
mais 1 vai dar 0, vai ser aquela história, isso daqui a gente não vai se preocupar mais. 6 ao quadrado, 36 mais 0. Então, a distância de AC aqui vai ser igual a raiz quadrada de 36, certo? Então, a distância de AB vai ser igual a 6. Então, já temos a nossa segunda medida, né? Uma é 3 e a outra é 6. Próxima. Distância de BC. Quem vai ser BC? Vai ser 8 menos 2. Tá aqui, ó. XC menos XB ao quadrado. Mais YC menos YB também ao quadrado. Perfeito. Então, eu vou ter 8 menos 2 ao quadrado. Mais, né, 1 menos 4. Sempre ao final menos o inicial. Então, a distância vai ser igual 8 menos 2 ao quadrado, 6, mais 1 menos 4, menos 3 ao quadrado. 6 ao quadrado é igual a 36, certo? Menos 3 ao quadrado, 9. 9 mais 36 mais 9 vai ser igual a 45. Então, a distância de BC é igual a 45. Observe que nós já temos aí as três medidas, né? AB, que é 3, B6, que é 6, e BC, que é 45, raiz quadrada de 45. Bem, nós temos esse cidadão aqui, dentro do nosso contexto, né? Raiz quadrada de 45. Aí eu me pergunto, pô, como é que eu posso colocar? Porque aqui é fácil de identificar quem é o maior, certo? Que é o 6. Mas como é que eu vou comparar o raiz quadrada de 45? Pessoal, é muito simples. Vocês concordam comigo que 3 é a mesma coisa que raiz quadrada de 9? É, porque raiz quadrada de 9 é 3. Da mesma forma, eu posso dizer que 6 é igual a quanto? Raiz quadrada de 36. Isso é elevar ao quadrado. Porque eu sei que raiz quadrada de 36 é 6. O raiz de 45 ninguém vai mexer, porque a gente está querendo colocar em ordem aqui. Se formos colocar em ordem crescente, né? Nós teríamos o quê? Em ordem crescente. Quem seria o menor? O menor aqui seria o raiz de 9. Em seguida viria o raiz de 36. E em seguida viria o raiz de quem? De 45, certo? Ou seja, qual dos três lados aqui é o maior? É a distância de AB, que é a mesma coisa que raiz de 9? É a distância de AC, que é a mesma coisa que raiz de 36? Ou é a raiz de BC, que é igual a raiz de 45? É só comparar os números que estão aqui. Já que eles estão sofrendo a mesma operação, que é uma radiciação, né, de índice 2, é uma raiz quadrada, né, a gente pode verificar que a raiz quadrada de 45 vai ser maior que raiz quadrada de 36, que por sua vez vai ser maior que raiz quadrada de 9. Agora, nós já temos, né, uma informação muito importante em relação à classificação desse nosso triângulo. O que nós já podemos identificar de cara? Que ele possui três medidas diferentes, três lados diferentes, ou seja, eu já sei que ele é um escaleno. Já que as suas três medidas são diferentes, nós já podemos chegar aqui e concluir que quando as três medidas são diferentes, ó, três lados diferentes, ele é classificado como escaleno. Voltando um pouco mais, podemos observar aqui as alternativas. Se ele é escaleno, ó, já cai essa questão aqui. Ele pode ser escaleno na letra... Tem aqui, ó, escaleno na letra B, só que eu ainda não sei se ele é obtusângulo. Ele tem escaleno também na letra C, só que eu não sei se ele é acutângulo. E, por sua vez, na letra E, na alternativa E, nós também vemos aí a presença de um triângulo escaleno. Só que até então, falta nós determinarmos se ele é obtusângulo, se ele é acutângulo ou se ele é retângulo.
Então, como é que nós podemos fazer isso? A gente vai fazer a comparação. Quem é o maior lado? O maior lado é raiz de 45. Se o maior lado, né, ao quadrado for menor que a soma dos outros dois ao quadrado, se isso acontecer, ele é o quê? Acutângulo. Se o maior lado ao quadrado for igual à soma dos outros dois lados ao quadrado, ele é classificado como retângulo. E se o maior lado ao quadrado for maior que a soma dos outros dois lados ao quadrado, ele é o quê? Obtusângulo. Vamos ver aí qual dessas três o nosso triângulo aí ele vai se enquadrar? Muito bem. Nós temos aqui as três medidas, né? Uma é 6, a outra é 3 e a maior delas, como nós já fizemos aqui a comparação, é 45. Então, nós já sabemos que o 45 é o maior lado do nosso triângulo. Beleza. O que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos pegar aqui o nosso raiz de 45, que é o maior lado, e vamos elevá-lo ao quadrado. Raiz de 45. Até então, eu não sei qual é o sinal que vai vir aqui. Se é o maior que, se é o menor que, ou se é o igual. Então, como eu não sei, eu vou colocar aqui uma interrogação. Aí eu coloco os outros dois lados. Quais são os outros dois lados? Raiz de 36, certo? Deixa eu... Raiz de 36 mais raiz de quanto? De 9. Lembrando que isso tudo aqui nós temos que elevar ao quadrado, certo? Isso daqui ao quadrado, isso daqui ao quadrado e o último lado também ao quadrado. Aí fica fácil, né? De nós identificarmos aí qual é a classificação do nosso triângulo em relação ao ângulo. A gente simplifica aqui, expoente com índice, ó, sai quem? 45, certo? Até agora nós não sabemos qual é o sinal que vai vir ali. Simplifica o expoente com índice, sai quem? O 36. Simplifica o expoente com índice, sai quem? O 9. E olha só, de fato, nós vamos ter o quê? 45 vai ser o quê? Igual, por quê? 36 mais 9 é igual a quanto? 45. Então, como deu igual, significa dizer que o nosso triângulo ele é o quê? Ele é um triângulo retângulo. Caiu naquela situação lá, né? Aqui já foi feito diferente, foi feito já usando os valores reais do segmento. Mas foi colocado raiz de 9 aqui e raiz de 36 aqui, que é a mesma coisa que 3 ao quadrado e 6 ao quadrado, para que possamos identificar a ordem aqui dos lados, né, em relação ao tamanho, quem era maior, o maior lado. Então, como raiz de 45 é maior que raiz de 36, que também é maior que raiz de 9, então foi fácil de identificar o maior lado, que foi raiz de 45. Em seguida, foi o cálculo, né, aritmético trivial. Simplifica o expoente com o índice, sai o 45. 3 ao quadrado é 9, 6 ao quadrado, 36. 45 será igual 9 mais 36, 45. Como 45 é igual a 45, recai naquela situação lá, do maior lado ao quadrado ser igual à soma dos outros dois lados ao quadrado. Portanto, o triângulo ABC, ele é classificado como um triângulo o quê? Retângulo. O que recai aqui na seguinte situação, né? Ó, ele é um triângulo escaleno, porque ele tem três lados com medidas diferentes. Uma é 3, a outra é 6 e a terceira é raiz de 45. E é retângulo porque o maior lado ao quadrado, né, é igual à soma do quadrado dos outros dois lados. Então, o que corrobora como a alternativa correta, a alternativa é. Perfeito, meus queridos alunos? Viram o quanto é importante nós relembrarmos as definições de classificação de triângulos
mesmo envolvendo um conteúdo tão complexo que é distância entre dois pontos em geometria analítica, porque se nós não soubéssemos essas definições da classificação do triângulo em relação aos lados e em relação aos ângulos, mesmo fazendo todos os cálculos de forma correta, nós não teríamos como identificar a alternativa correta. Então, fiquem ligados aí na importância de relembrar essas definições. Essa foi a nossa aula, espero que vocês tenham gostado.